E agora a gente vai para um assunto muito importante que a gente tem que ter, aquela atenção. Você se considera um atleta de final de semana? Daqueles que só pratica atividade física no sábado, no domingo ou ainda nos feriados? Será que isso é positivo? Não sei, eu acho que muitas vezes pode ser perigoso. Quem vai contar tudo isso pra gente hoje, ele que eu tava morrendo de saudades, cardiologista e diretor da Angiocardio, Dr. Hélio Castelo. Seja bem-vindo. Boa tarde, querido. Saudades de você, sempre bom recebê-lo. Te bate sempre um papo muito legal. E esse assunto, às vezes as pessoas assim, acham... A gente fala todos os dias da importância de fazer atividade física. Ou seja, é muito importante fazer atividade física. Mas por que, de repente, pode ser perigoso ser um atleta de final de semana? Tem algum risco? As pessoas têm que levar isso em consideração? Ou, se não tem tempo durante a semana, só o final de semana está valendo? Não, primeiro, não é um atleta. Não é um atleta. É verdade. O atleta de final de semana não é um atleta. O atleta, ele tem que fazer exercício de forma rotineira e com uma certa frequência. O indivíduo que deixa só o final de semana, primeiro que ele não faz todo final de semana, porque chove, porque faz frio, porque está com preguiça, ele já acaba não indo. E ele fica 5 dias, pelo menos, sem fazer nada, 5, 6 dias, e aí naquele dia ele quer correr a maratona, quer dizer, ele joga 2 partidas de futebol, ele corre 3, 4 quilômetros, ele vai para a esteira e fica lá até quase cair da esteira. Morrendo já, né? Aquela frequência cardíaca explodindo e ele está lá. Exatamente. O que acontece com o nosso coração? Como todo o nosso organismo, ele precisa de adaptação. Né? Então, vamos falar um pouco do coração, que é o que causa, vamos dizer assim, o risco eminente de morte. Perfeito. Então, o coração é um músculo e ele recebe uma quantidade de oxigênio X lá para fazer a atividade dele, tanto no esforço como no repouso. No repouso é menos, é que nem o nosso corpo. No repouso você não precisa usar muita musculatura. Né? Quando você faz esforço, esse coração bate muito mais rápido e necessita muito mais oxigênio. Se você não tem essa oferta, como? Ou não está preparado, ou você tem algum entupimento de algum vaso, uma doença predisposta lá, ou você tem uma arritmia, o coração sai do compasso de vez em quando, você não percebe. Na hora que você estimula ele, você força ele, ele vai exigir mais. Entendi. Essa exigência faz com que ou a arritmia seja desencadeada, ou aquele entupimento que no repouso não estava dando nenhum sintoma, no esforço pode causar um infarto. Eu tive um caso há 2 semanas atrás, é engraçado isso, que quando a gente fala na televisão, todo mundo pensa, sempre o cara teve um caso uma semana atrás. Impressionante, né? Quando tem aí algum exemplo Mas recente. o pior que é verdade, a gente tem muito caso. Então, há 2 semanas atrás, um senhor, ele nem fez exercício de final de semana. O que ele fez? Acabou a luz na casa dele, naquela chuva que teve a semana passada, uma chuva muito forte, acho que foi quinta-feira ou sexta. O que ele fez? Acabou a luz, ele subiu 7 andares de escada e rápido, correndo porque ele estava com pressa. Chegou lá em cima e ele teve um infarto. Nossa! Uau! Quantos anos? 59, 60 anos, 60 anos de idade. Né? E não apresentava até então Até então nada. nunca tinha tido nada. Então veio para o hospital, hoje ele está bem, recebeu alta, acho que hoje ou vai receber amanhã. Nós fizemos um desentupimento da artéria dele e tal, ele está bem. Mas assim, ele poderia ter morrido. Nossa, com certeza. E como ele identificou que era um infarto? Ele teve uma dor no peito muito intensa. Ele soube? Teve, na hora ele começou, ele subiu, aí ele chegou lá em cima meio tonto, que às vezes a gente, quando faz muito exercício, a gente fica, né, porque respirar muito rápido. E aí depois ele começou a transpirar muito e começou a ter uma dor no peito. Começou a ter uma dor no peito e tal, aí tiveram que levar ele, voltou à luz, conseguiram descer com ele, senão iam ter que descer pela escada. Graças a Deus, né? E levaram para o hospital, ele chegou no hospital, foi atendido, enfim, aí tem toda a história dele. Mas isso acontece, quer dizer, ele fez exercício uma vez só. É mais ou menos igual ao atleta de final de semana. Quer dizer, o indivíduo que não fez nada, de repente fez um esforço maior do que deveria, maior do que o coração dele poderia suportar. E ele não tinha, claro, como adivinhar, não tinha tido nenhum sintoma antes, mas é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou dar um recadinho, já volto, e na volta a gente vai falar exatamente isso. O que a gente deve fazer, então, para prevenir? Porque tem muita gente que faz o esporte no final de semana, mas até então está saudável, não está tão perigoso. Já volto. Para a gente retomar daí, porque esse assunto é importantíssimo.
A gente volta a falar de uma coisa importante, interessante e é um alerta, eu acho que para todas as pessoas. Eu acho que quando a gente está falando de problemas de coração, de riscos que a gente não pode separar grupos. Qualquer pessoa pode ser pega de surpresa com um infarto, como você citou, que nunca tem apresentado nada. Então, assim, se a pessoa só tem o final de semana para fazer atividade física e ela gosta e tem sido legal e, enfim, não tem trazido problemas, o que ela deve fazer antes de começar essa atividade física no final de semana para que ela tenha segurança para o exercício? A primeira coisa, ela tem que fazer um check-up. Ela tem que passar num clínico ou no cardiologista. Tá. E avaliar como está o coração, o pulmão, quer dizer, a parte cardiorrespiratória dele. Lá ele vai fazer um bom exame clínico. O exame clínico é fundamental, não adianta só exame de laboratório. Tem que ser examinado pelo médico. Tá. Isso é obrigatório e tem que exigir ser examinado. E a partir daí ele pede alguns exames. Dependendo da idade, dependendo do tipo físico, etc., tem os exames que faz. Perfeito. O principal geralmente é o teste de esforço, aquele da esteira. Ou esteira, ou bicicleta, vai depender do que a pessoa Precisa suporta. fazer então o teste da esteira? Geralmente tem, tá? A não ser que seja muito jovem, 15 anos, 16, quer dizer, aí só o eletro às vezes resolve. Tá? E aí tem outros exames, você pode fazer o ecocardiograma, detectar se a pessoa tem diabetes, outras coisas, quer dizer, tem uma rotina de check-up. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ficar alerta a qualquer alteração do seu corpo, conhecer o corpo. Eu acho fundamental, acho muito bom um programa como esse, porque a pessoa começa a ficar alerta com o corpo dela. Com a saúde, né? Exatamente. Ficar ligado. Então ela começa a notar, poxa, eu respirava bem para subir escada, agora não respiro, eu cansava um pouco. Aquele senhor que eu te contei, ele cansava sempre que ele subia a escada. E ele não estava percebendo, ele achou que era só por causa da idade. Entendi. Quer dizer, já era um alerta lá no início para ele. Então, essa é a segunda coisa. A terceira é, entendo que fazer algum tratamento, seguir esse tratamento rigorosamente. Entende? Se o médico disser não faça a atividade física dessa forma, não pode fazer. Não faz. Mas sempre tem alguma coisa que você pode fazer. E, por último, não deixar só para o final de semana. Se não dá tempo no meio de semana, eu até brinco. Desce um ponto de ônibus antes, desce um ponto de metrô antes, faz uma caminhada até a tua casa, que já é um pouquinho de atividade. E até mesmo, se puder, o exercício de subir as escadas não é ruim, desde que você tenha a permissão depois desses exames. Sem dúvida. Né, doutora Hélio? Sem dúvida. Agora, uma pergunta que eu acho que também é importante, até para a gente ter aí uma atenção. Quando a gente fala dos riscos, a gente está falando de homens e mulheres. A partir de que idade homens e mulheres podem apresentar problemas? Porque o que eu vejo é que está se tornando cada vez mais jovem, né? Muitos jovens estão tendo problemas do coração. Hoje a gente está buscando alerta a partir de 30, 40 anos de idade, a partir de 30 anos de idade. Agora, se a pessoa tem muitos fatores de risco, a gente pede até para fazer o check-up mais cedo. Por exemplo, tem 20 e poucos anos de idade, mas é diabético, é obeso, fuma, quer dizer, tem o pai que infartou com 40, quer dizer, você começa a agregar valores. Começou a agregar fatores de risco, quanto mais cedo essa pessoa fizer também. Outra coisa, a pessoa vai ser atleta, ela vai fazer um esporte de exaustão, né? Então, olha, eu estou a fim de correr, quero correr a maratona, etc. Pode ter 20 anos de idade, tem que fazer um check-up, para não acontecer aquilo que a gente vê na televisão, às vezes, o indivíduo está lá jogando futebol e cai morto, porque às vezes é uma arritmia, alguma coisa assim. Entendi. Então, o atleta, o cara que vai ser atleta, esse tem que ser visto com mais cuidado e mais jovem. Mais frequência, mais jovem. E as mulheres, a gente pode seguir aí da mesma maneira? Mesma coisa. Hoje as mulheres elas estão expostas aos fatores de risco tanto quanto os homens. E um lembrete, o infarto na mulher ele é mais perigoso do que no homem. Então, quando chegam os dois infartados, mesma idade, etc., a mulher tem mais risco de morrer. Então, é importante que a mulher tenha um cuidado redobrado ainda. Tá? Muito bom, só posso te agradecer, doutor Hélio. Estava com saudades, volte logo. Você não tinha me visto nem barrigudinha? Nem tinha visto, só por foto. Só por foto, pelo Face, né? Obrigada mais uma vez. Eu vou passar para vocês um site de contato, que é o www.grupoangiocardio.com.br www.grupoangiocardio.com.br. Fica a dica e a lição. Vamos prevenir. Na verdade, prevenir é sempre melhor. Obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Boa sorte. Obrigada.